dia de festa, dia de alegria. E hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E fazer isso com a igreja do Senhor, não existe nada melhor, porque é o corpo de Cristo reunido para celebrar e trazer à memória aquilo que trouxe salvação para nós. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11. Abre sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Você que está na internet conosco, você também é muito bem-vindo conosco. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 11, e participe conosco desse tempo na presença de Deus. Quando vier a Curitiba ou se passar perto da IBB, venha nos visitar, queremos te dar um abraço também. Abriu lá, 1 Coríntios 11. Esse é um texto clássico, nós lemos sempre em dias de ceia. E hoje nós vamos caminhar um pouco mais durante esse culto, cultuando ao Senhor e aprendendo com a palavra dele. 1 Coríntios 11, versículo 17 em diante. Fique com esse texto marcado aí na sua Bíblia, porque nós vamos várias vezes lê-lo. 11, 17 diz assim: entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. 1 Coríntios 11, 18. Há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come em sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Mantenha esse texto aberto. A igreja do Senhor Jesus, ela foi fundamentada sobre a comunhão, sobre os relacionamentos. A própria palavra igreja, ela quer dizer os chamados para fora, os chamados para se reunirem, para uma assembleia, para estarem juntos. Essa carta foi escrita à igreja de Corinto, uma igreja que rapidamente cresceu, prosperou, uma igreja de uma cidade portuária, uma cidade rica na filosofia, rica comercialmente, porque ali era um ponto de comercial, onde rotas de vários pontos do mundo passavam por ali. E essa igreja prospera. Ela prospera com intelectuais dentro dela, grandes pregadores, grandes homens que pregavam a palavra de Deus. Ela prospera com homens cultos, ela prospera com muita gente da população de um modo geral. Ela tinha ricos, ela tinha pobres, era uma igreja diversa, plural. Ela prospera nos dons. Se você ler 1 Coríntios, você vai ouvir sobre os dons espirituais. Mas aqui Paulo está falando sobre a ceia, e tem alguns fundamentos que eu queria trazer, que nós queremos refletir nessa manhã, sobre a ceia, que são fundamentos da fé cristã. O primeiro fundamento da fé cristã, e que a experiência da ceia nos traz, a experiência da ceia faz a gente vivenciar, é a experiência da vida em comunidade. A ceia é uma experiência comunitária. Você tem aí no teu boletim o esboço, você pode usar para você acompanhar, tá? Tem lápis. A ceia é essa experiência comunitária. A ceia nos chama a ser igreja. Ser igreja não tem como acontecer se a gente estiver no individual. Não existe fé cristã individual. A fé cristã não é individualista. Desde o Éden, Deus se relaciona conosco, e Deus nos leva a nos relacionar com outros, e Deus promove uma família de fé. Mesmo com o pecado que tomou conta da humanidade, nos separou de Deus,
Deus olha, vem ao nosso encontro e estabelece uma família. Quando Ele estabelece um povo, Ele faz uma promessa para um dos antigos, dos patriarcas, Abraão, dizendo: Abraão, você será pai de uma grande nação. Deus está interessado em comunidade, em relacionamento. Deus é comunidade, Deus é trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Não dá para sermos igreja sozinho. E a ceia nos leva a isso. A ceia é um chamado para isso. E quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando de uma realidade onde muitos cristãos daquela época tinham os seus encontros num ambiente de festa. Um ambiente agradável, descontraído. As pessoas iam para lá levando a sua partilha, levando a sua parte. Então cada um fazia um bolinho, um pedacinho de carne e qualquer coisa da época, que eu não sei o que era, né? Pães asmos, talvez, sei lá, né? O seu suco de uva e a sua bebida, e levava para lá. E eles se reuniam, começava num tempo de partilha, e nesse tempo de partilha tinha louvores ao Senhor, tinha adoração, tinha palavras. E em determinado momento se lembrava a morte de Jesus na cruz. Momento da ceia, lembrando a morte de Jesus. E o apóstolo começa, 1 Coríntios 11, falando que esse encontro estava revelando naquele corpo divisões. Pessoas que estavam naquele momento, mas naquele momento descontraído, elas revelavam de si, as suas máscaras caíam e elas revelavam um coração dividido e uma postura de divisão. E ele diz no versículo 18, há divisão entre vocês. No versículo 19 ele diz que é importante que apareça isso, para que a gente perceba quem é aprovado. Essas máscaras precisam cair. Na nossa igreja a gente tem um hábito de ter um café no meio do nosso encontro. Hoje seria um ótimo dia para o café, né? Que tem tudo a ver com comunhão. Esse café é para isso, é para descontrair mesmo. É para você se desarmar, é para você olhar no olho do outro, conversar, sorrir. É para você se sentir em casa, para você se sentir na família, à mesa. E assim desarmado, você deixar o Espírito Santo falar com você, sem a capa da religiosidade, aonde eu tenho que ter a postura, aonde eu tenho que ter a roupa certa, aonde eu tenho que ter a mão certa, ou a postura certa. Não, não, não. Você sendo você diante do Senhor numa família. E de repente vai aparecer um pouco de nós. Não é assim que acontece no nosso pequeno grupo? O pessoal do meu pequeno grupo me conhece um pouco melhor. Porque eles já viram eu estourar com meu filho. Eles já viram de repente eu dar uma canelada na minha esposa. Eles já viram, naquele momento descontraído, quem eu sou. Diferente do Marcos que está aqui pregando, que não dá tempo para a gente se descontrair tanto. Mas essa informalidade do corpo de Cristo é espaço para sermos nós mesmos, porque nós não precisamos de máscara, para que nós possamos ser aprovados diante do Senhor. E esse grupo, eles tinham uma festa que eles chamavam de festa ágape, festa do amor. Era muito comum eles se reunirem assim. E na partilha. Só que o que acontecia aqui, você já foi para um churrasco, por exemplo? Já aconteceu com você essa tentação de ir para o churrasco? Cada um leva a sua carne. E aí você resolve que você está com vontade de comer picanha. E você compra a picanha. Ou compra um minhãozinho. E de repente uma tentação no teu coração diz assim, vamos pôr para assar logo antes que todo mundo chegue. E de repente come a picanha. Já aconteceu com você? Não. Ou aquele bolo de chocolate que você fez, né? Que fizeram. E aí o pastor Roberto está lá e gosta de bolo de chocolate. Fala, come logo, pastor, antes que o pessoal chegue. A gente brinca, mas o texto nos mostra que isso estava acontecendo ali. Eu não sei se era picanha, se era bolo de chocolate, o que era. Eu só sei que o pessoal comia apressadamente, geralmente os ricos chegavam antes. E eles já comiam, e os pobres que moravam mais longe, os outros mais necessitados, traziam também a sua partilha, mas ficavam para depois e não comiam muitas vezes, até porque não podiam trazer a sua partilha. E havia divisão, discriminação, num culto da igreja do Senhor Jesus Cristo.
A ceia nos lembra que somos comunidade. A ceia nos lembra que nós temos que tomar cuidado para que o hedonismo não tire a gente e nos faça individualizar aquilo que é coletivo. Não, a experiência é de partilha, a experiência é de viver junto, a experiência é de pessoas diferentes, sim. É o culto que senta do lado daquela pessoa que tem, a pessoa culta, um intelectual que senta do lado de quem tem só o fundamental. E os dois oram juntos. É o rico que senta do lado do pobre, é o empregado que senta do lado do seu patrão, é o patrão que senta do lado do seu empregado. São pessoas diferentes, de histórias diferentes. Alguém que foi criado na igreja, não enfrentou a luta do pecado, que senta do lado daquele que foi engolido pelo pecado. Mas nessa diversidade, nessa pluralidade, a igreja forma um corpo. E a ceia nos lembra que somos um corpo, que somos corpo de Cristo. E o apóstolo nos chama para isso. Essa igreja caiu na tentação de julgar um ao outro pela régua, a régua da espiritualidade, da religiosidade deles. E eles competiam entre eles na igreja de Corinto. Quem falava mais em língua, quem tinha mais dom de profecia, quem tinha mais dom disso, dom daquilo. E um julgava o outro através do sagrado como régua de medida. E Paulo exorta eles dizendo, não, busquem os dons, mas existe um caminho mais excelente para os dons, 1 Coríntios capítulo, final do 12 para o 13, o caminho do amor, o caminho da entrega, o caminho do serviço. E vivam essa experiência de comunidade. Essa experiência da mesa, essa experiência de comunidade, ela é cotidiana na igreja de Cristo. Atos fala disso, que eles se reuniam todos os dias nas casas, no partir do pão e das orações. Estavam juntos. Por isso que a gente fala dos pequenos grupos. Nesse partir de pão, na informalidade, na partilha, cada um levando um pouco, e nessa semeadura da partilha, do pouco que eu semeio, eu colho a bênção da multiplicação, porque lembra como sobra na célula? É assim com vocês? Né? Tem que sempre passar um fazendo a limpa, porque a partilha multiplica. Quando eu abro a minha mão e partilho o pouco que parece pouco para mim, eu semeio a bênção da multiplicação. A experiência da ceia é a experiência do pão partido, aonde nesse pão partido, cada um pode participar do corpo de Cristo, cada um pode participar da bênção de ser igreja, como comunidade. Comunhão é um milagre do amor de Deus em nós e por nós. No seu esboço tem algumas reflexões que chamam a atenção sobre isso. Uma experiência de comunidade. Como é que tem sido a tua experiência como igreja, como corpo de Cristo? Tua experiência é só de domingo, que você vem aqui e você olha para a nuca do irmão, já decorou o tamanho do cabelo de quem senta na sua frente? A sua experiência é uma experiência esporádica? Ou a sua experiência é uma experiência de conexão com esse corpo? Eu faço parte desse corpo. Tem gente que ora por mim, eu oro por pessoas, eu me encontro com essas pessoas durante a semana num pequeno grupo, eu troco uma mensagem com eles, eu ligo para orar com alguém, alguém liga para orar comigo, eu choro com os que choram, eu me alegro com os que se alegram, eu estou conectado de fato ao corpo. Como tem sido a sua experiência de comunidade? Vamos celebrar a ceia do Senhor hoje. E vamos celebrar a comunidade. E nós estamos aqui porque Jesus um dia olhou para mim, olhou para você, olhou para cada um de nós. Mesmo nós estando afastado do Senhor, distante dEle, e Ele se doou, Ele se deu por nós. A experiência da ceia é uma experiência de generosidade. Experienciar, vivenciar a ceia é viver generosidade.
Primeiro, porque na sua essência é a generosidade de nosso Deus que deixa a sua glória, deixa a sua majestade e vem até o meu encontro e o seu. É uma generosidade ativa, é uma generosidade proativa, uma generosidade que avança em nossa direção para espaços e lugares que nós talvez não fôssemos. Será que iríamos ao lugar mais difícil da terra? Iríamos a um campo de concentração? Iríamos a um ambiente de guerra? Iríamos a um ambiente de calamidade pública, calamidade máxima, sujeito a pegar as doenças mais terríveis? Iríamos a ambientes de contaminação total, para salvar uma vida? Temos na história muitas pessoas que se doaram assim. Mas Jesus veio a esse ambiente que nós vivemos, esse mundo longe de Deus, esse mundo em contaminação, esse mundo de violência, esse mundo de guerra, esse mundo distante, e deu a vida por mim e por você. Amor que se revela em generosidade, em entrega total. O texto que nós lemos fala que nós recebemos, o apóstolo recebeu, versículo 23 de 1 Coríntios 11, o que também entregou, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, deu graças e partiu. Ele parte esse pão, ele entrega. Generosidade. A entrega de Jesus por cada um de nós. Filipenses capítulo 2 diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele esvaziou-se a si mesmo, ele tira todos os direitos que ele tinha, e ele se entrega por nós. E o texto de Filipenses 2 diz que ele se fez servo, nosso servo, para nos servir. Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Essa igreja, que até se encontravam em relacionamentos, estava faltando a experiência da generosidade entre eles. A experiência da generosidade estava sumindo da vida deles. No orgulho da espiritualidade deles, da religiosidade deles, no orgulho porque eles tinham os melhores pregadores, porque eles tinham manifestações de dons, no orgulho porque era uma igreja rica, eles estavam deixando de ser generosos. Tanto que tem um capítulo só sobre generosidade, 2 Coríntios 8, que fala daquela coleta aos crentes da Judéia, 2 Coríntios capítulo 8, é um capítulo inteiro usando o exemplo de outra igreja que era generosa e chamando a igreja de Corinto para serem generosos. Usando o exemplo de outra igreja pobre, para que Corinto, na sua riqueza, transbordasse em generosidade. Eles estavam focados em si mesmos, muitos daqueles irmãos da igreja de Corinto, e estavam perdendo o exemplo da cruz, que é exemplo de generosidade. No seu hedonismo, no seu ativismo religioso, nos seus encontros solenes, eles estavam satisfazendo a si mesmos. E a gente corre o risco de satisfazer a nós mesmos na nossa religiosidade. E a nossa religiosidade virar uma idolatria. E a gente andar correndo sem objetivo, porque estamos focados no nosso próprio umbigo, do ativismo religioso que nós criamos. E o nosso pequeno grupo vira uma bolha de satisfação própria. O nosso culto vira uma bolha de satisfação própria. E quando a gente vê, a gente está perdendo a bênção da generosidade, a bênção da entrega.
Nós somos seduzidos por isso no dia a dia. Os nossos prazeres, hoje em dia, são prazeres individualistas e hedonistas. A gente se satisfaz horas na frente de um teclado, na frente do nosso celular, navegando, sozinho, achando que está na multidão, mas estamos sozinhos. A gente se satisfaz dias e horas nas séries e séries de Netflix que a gente entra e de outros canais. E a gente pode viver a nossa bolha. Mas o chamado de Jesus e a experiência da ceia nos chama para entrega. A ceia é uma experiência de generosidade. 2 Coríntios 8, 9, tem um slide que tem esse texto para lermos juntos. Vamos ler juntos? Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. A ceia nos chama para isso. A ceia nos chama para a entrega. A ceia nos chama para abrir mão dos nossos prazeres individualistas, para vivermos a alegria da coletividade, a alegria da comunidade e a alegria do reino de Deus se expandindo. Jesus mostra isso quando ele mesmo diz, antes da sua morte, ele dizia: se a semente não cair na terra, se o grão não cair na terra e não morrer, não poderá produzir fruto. Mas era necessário e é necessário que caia, que morra, ou seja, que abra-se e livre-se de si mesmo, entregue-se, e se entregando, ele produza fruto e muito fruto. E hoje nós estamos aqui porque Jesus morreu por mim, morreu por você, se entregou, e olha as sementes que multiplicaram. Olha os milhares e milhares e milhões e bilhões de sementes que se multiplicaram. Soma isso desde Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, 2000 anos depois de Jesus. Imagina o último dia, Abraão do lado do Senhor, e Deus dizendo a Abraão: Abraão, lembra da promessa que eu te falei? Deixa a sua terra, abra mão dos seus prazeres individuais e vá em direção à multidão que eu tenho. E Abraão olhar e Deus dizer para ele: vem cá que eu quero te mostrar os seus filhos. E Abraão olhar e ver as incontáveis pessoas, dentre elas eu, dentre elas você, frutos da promessa de alguém que creu e foi generoso. E foi generoso. O egoísmo, a avareza impedem a gente de viver a bênção da multiplicação, porque não queremos partilhar. Não partilhamos nosso tempo, não partilhamos as nossas finanças, não partilhamos nossas experiências, não partilhamos a nossa casa, não partilhamos o nosso carro, não partilhamos. E quando não partilhamos, retemos. E quando retemos, nos fechamos. E quando nos fechamos, impedimos Deus de semear em nós mesmos a bênção dele. E Ele está pronto a fazer isso, para que se cumpra o que Ele mesmo disse: do nosso interior flua rios de água viva. Rios de água viva, para matar a sede de muitas e muitas pessoas. Gálatas 6:10, vamos ler juntos esse texto? Gálatas 6:10, vamos ler? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. No seu esboço, você pode fazer essa reflexão e deixar o Espírito Santo te conduzir. Como é que tem sido a tua experiência de generosidade? A tua experiência de comunidade? Ao uso do que você tem, do que Deus te deu? Ao uso do seu tempo, ao uso do seu dinheiro, ao uso de tudo que vem às suas mãos, da sua capacidade intelectual, da sua capacidade técnica, de tudo. Que argumentos têm impedido de ser generoso? Já faço o suficiente. Não tenho tempo para investir na vida de alguém. A minha vida já é muito corrida.
não tenho nenhum dom, talento ou habilidade para servir outros, para liderar. Já oro por essa pessoa. Já sou dizimista. Já oferto de vez em quando. De vez em quando eu dou lá até uma bolada boa. Então não tem por que ser dizimista. Não, os missionários, já tem muita gente ofertando para eles. Eu não sei qual que é a sua desculpa de não ser generoso. Eu só sei que Jesus não teve nenhuma desculpa. Quando ele estava no Getsemane, e ele viu a dor da entrega, e ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele viu a mim e a você, e ao nos ver, ele morreu. Ele deixou a semente cair na terra para que produzisse fruto. Você pode fechar seus olhos? Como tem sido a sua experiência de generosidade? Dentro de casa, você com a sua esposa, você é generoso com a sua esposa em todas as demandas que existem no dia a dia? Dentro de casa, você adolescente, jovem, você é generoso com a sua mãe, com o seu pai? Você realmente é generoso com eles, sendo bênção na vida deles, servindo seu pai e sua mãe? Você é generoso com seu marido? Generosa com seu marido? É generoso aonde você passa? O tempo todo você está agarrado, se protegendo, se cuidando, com medo do que vai acontecer depois. É generoso no reino de Deus, com a expansão do reino de Deus? Como é a sua experiência de generosidade? Jesus está te dizendo: eu continuo generoso com você. As minhas misericórdias, diz a palavra de Deus, se renovam toda manhã por você. Aleluia. Se renovam toda manhã. A generosidade de Deus, as misericórdias dele se renovam toda manhã. Sabe para quê? Para que você estivesse respirando, para que você estivesse aqui para ouvir essa palavra e assumisse uma nova posição de vida. Essa é a experiência da ceia. Experiência de comunidade, experiência de generosidade, experiência de fé, aonde pela fé nós vamos com Cristo, aonde Ele foi. Romanos capítulo 6, fala aqui quando nós somos batizados, quando nós declaramos Jesus através do batismo, nós fomos sepultados com Ele por meio do batismo. Nós morremos com Ele. O apóstolo diz, a palavra de Deus diz que nós fomos crucificados com Cristo. A experiência da fé, quando a gente olha para nós mesmos e nós vemos a nossa condição humana longe de Deus, nós percebemos, e pela fé o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo mostra o buraco que estava dentro de nós, antes de nós entregarmos a nossa vida para Jesus. O Espírito Santo mostra o vazio que existia em mim e em você, antes de entregar a vida para Jesus. O Espírito Santo revela quem nós somos sem Deus, miseráveis homens que somos sem Deus. Nesse momento, nessa experiência, nessa revelação, nessa iluminação do Espírito Santo em nós, nós vemos a nossa condição. E você se lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus? O dia que você falou: eu preciso de salvação, eu preciso do Salvador na minha vida. Eu tinha 15 anos de idade, eu estava dentro do meu quarto, de uma família religiosa, uma família de práticas religiosas. E eu dentro do meu quarto, lendo a Bíblia, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo me deu clareza sobre a minha condição. E eu chorando disse: eu preciso de Ti, Jesus. Eu Te recebo, Jesus, na minha vida. Porque eu sei que mesmo sendo tão religioso, igual a minha família me ensinou a ser, eu sou miserável. Eu preciso de salvação. Eu preciso da Sua salvação. E ali no meu quarto eu entreguei minha vida a Jesus. Chamei mais meia dúzia de adolescentes que a gente andava sempre junto e falei para eles: hoje eu entreguei minha vida para Jesus. E aí naquela mesma tarde, mais 2 entregaram a vida para o Senhor Jesus. Você se lembra quando você rendeu a sua vida ao Senhor Jesus?
A ceia nos traz a memória de quem nós éramos. E nos traz a memória de que nós fomos crucificados com Cristo. Quando você foi batizado, você declarou, você foi sepultado com Cristo. E também pela fé, diz que nós ressuscitamos com Cristo em novidade de vida, para uma nova vida. E nós entendemos, percebemos, e o Senhor nos traz e nos fortalece pela fé nesse memorial, que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. E que mesmo que a gente passe por dores, e talvez você nessa manhã, talvez enquanto você ouve essa mensagem, essa palavra, você está vivendo em dores, em lutas. Mas na experiência da ceia, nós lembramos que Jesus levou sobre ele todas as nossas dores. Que Jesus conhece a minha dor e conhece a sua dor. A dor da enfermidade, a dor da perseguição, a dor de ser zombado, a dor das coisas não andarem, parecem não se resolverem, a dor de olhar como Jesus olhou para Jerusalém e ver que se espera de Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, os profetas, você matou os profetas. Jerusalém, Jerusalém, e Jesus chora para o Jerusalém, e Jesus diz: Jerusalém, eu quis abraçar vocês como uma galinha faz com seus pintinhos. Eu quis fazer isso. E olhar e cadê a esperança? Jesus conhece as nossas dores, Jesus conhece as nossas lutas. Ele sabe a sua condição de que está longe de Deus. O versículo 23 de 1 Coríntios 11, ele fala que a ceia, esse memorial, esse monumento da fé cristã, foi estabelecido na noite que Jesus foi traído. Na noite mais dura, na noite mais difícil, enquanto você é traído, Jesus estabelece um monumento de vida, que é a ceia dele. Judas tramava contra Jesus e Jesus planejava a minha salvação, a sua salvação, planejava a vida por nós. Judas cheio de ganância e cheio de arrogância, querendo resolver as coisas com as suas próprias mãos, e Jesus cheio de compaixão por mim e por você. Judas buscando lucro e Jesus se oferecendo em sacrifício por mim e por você. Por isso Jesus conhece as dores. Jesus levou sobre ele, no seu corpo, todas as nossas aflições. E não só nossa, de toda a humanidade. Abra lá em Isaías 53. Enquanto você abre Isaías 53, a comunicação vai pôr o texto de Mateus na tela. Abre lá, Isaías 53, Antigo Testamento, mais ou menos o meio da sua Bíblia ali. Depois de Salmos e Provérbios. Aqui é Jesus, Mateus citando algo que aconteceu e citando Isaías. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isaías 53, hoje à tarde é uma tarde boa para você ler esse texto com bastante calma, orando, buscando ao Senhor. O texto diz, 53, versículo 3, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados, curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido,
e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. E continua mostrando o que aconteceu na obra de Jesus no Calvário. Não basta eu acreditar que Jesus existiu. Não basta eu só imitar os bons ensinamentos de Jesus. Eu preciso me render à obra, ao amor de Jesus por mim. E só alguém que se rende profundamente ao amor se entrega de verdade. Só alguém que entende e é muito amado se entrega de verdade. A ceia nos traz a memória que Jesus na cruz levou todos os nossos pecados. Não foi somente as nossas dores, não foi somente as dores que eu sinto, que você sente, físicas, emocionais, não foram somente as dores das crianças que sofrem abuso, não foram somente as dores das crianças que são abandonadas dia após dia, e a gente encontra elas por essas ruas, não foi somente as dores daqueles que sofrem em Moçambique agora com aquela catástrofe, não foi somente as dores daquelas mães da escola de Suzano que perderam seus filhos, não foi somente as dores daqueles que sofrem porque o nosso país tem tanta gente corrupta e eles estão sofrendo porque a corrupção tirou deles aquilo que poderia fazê-los serem dignos. Não somente essas dores da sua enfermidade, do seu vazio ou da sua traição. Não somente as dores da sua opressão, mas Jesus levou também sobre ele os nossos pecados. E os nossos pecados nos afastam de Deus, nos distanciam da vida, nos distanciam da eternidade. E os nossos pecados produzem aquele vazio dentro de nós. Sabe aquele vazio que você tinha quando você não tinha Jesus? Sabe aquele buraco que tinha dentro de você quando você não tinha Jesus? Sabe aquela angústia, aquele vazio que vem sobre você quando você peca? Quando você foge da vontade de Deus? Pegue esse vazio. Pegue a dor do pecado, sua, de quem está do seu lado direito, do seu lado esquerdo, de todos que estão nesse salão, e de toda a humanidade. Pegue a dor do pecado daqueles que oprimiram tantas pessoas, poderosos que oprimem. Pegue a dor do pecado daqueles que se entregam nas ruas à noite, dando seu corpo em prostituição. Pegue a dor do pecado daqueles que são martirizados. Pegue a dor do pecado de toda a humanidade e jogue ela sobre uma única pessoa, Jesus, nosso Salvador. É por isso que só Jesus pode nos salvar. Porque Jesus é o próprio Deus, que se fez carne, se fez gente e recebeu sobre ele todo o nosso pecado. Você pode assistir 10 filmes de Hollywood falando sobre a morte de Jesus e você pode chorar cada um desses filmes que mostram a dor de Jesus usando todos os efeitos tecnológicos. Mas nenhum vai chegar um milésimo do que realmente foi a dor de Jesus. Quando ele diz ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E quando ele diz, está consumado. Está consumado. Essa dor não tem como explicar. E quando a gente crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e quando você se entrega ao Senhor, você vai com Ele. E é por isso que Jesus disse que aquele que não negar-se a si mesmo não pode ser discípulo dele. Aquele que não renunciar às suas heranças culturais, idólatras e suas marcas, não pode segui-lo. É por isso que Jesus disse que a palavra de Deus diz que nós somos sepultados com Ele e ressuscitados com Ele. É uma experiência de fé. Por isso o justo vive pela fé
E é por isso que nós somos salvos pela fé. Tem um texto que vai ser projetado, de Colossenses 2,14. Vamos ler juntos? Ele cancelou a escrita de dívida que existia contra nós. Mais uma vez, bem forte. Ele cancelou a escrita de dívida que existia contra nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia! Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Não existe mais acusação contra os escolhidos de Deus. Quem os acusará? O que poderá nos afastar dele, se pela fé eu me entreguei a esse amor, e agora, pela fé, eu quero amar como ele amou? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A perseguição? A enfermidade, a luta, o desemprego, a zombaria, a discriminação. O que poderá me separar do amor dele? O pecado que bate à minha porta e quer arrombar a minha porta, e vem com força. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada. Porque na cruz, na obra dele na cruz, a nossa fé é fortalecida na ressurreição dele, pois Jesus ressuscitou e nos deu esperança. O versículo 26 da ceia, do 11 de 1 Coríntios, versículo 26, diz que quando nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, porque ele voltará, porque ele ressuscitou, aleluia! Ele está vivo. Jesus, depois de ressuscitado, ficou 40 dias entre nós. E em um determinado momento ele volta aos céus, Atos capítulo 1. E aqueles homens estão olhando para o céu. E aí aparece um anjo e diz para eles: Galileus, Galileus, por que vocês estão olhando tanto para os céus? Esse mesmo Cristo que vocês viram subir, vai voltar. Aleluia. Vai voltar. Então a ceia nos mostra que esse corpo corruptível, que esse corpo de dor, que esse corpo de lutas, que esse mundo de aflições, o reino de Deus está vindo sobre nós, e ele virá plenamente sobre nós, e toda lágrima vai ser enxugada, todo choro vai cessar, toda dor vai cessar, e a vida em Cristo vai ser plena, porque Jesus vai voltar. E essa é a razão da nossa vida. Essa é a razão da nossa esperança. Por isso celebramos a ceia. Os elementos serão entregues agora. O pão, o cálice. Ao você receber esses elementos, medite sobre a sua fé, medite sobre a sua conexão com o Senhor, o seu relacionamento com Jesus. Versículo 28 de 1 Coríntios 11 diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Não é para você negar o pão ou o cálice. Se você está em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus, você está retornando para Jesus, você tomou uma decisão de que você realmente é de Jesus, pegue o pão e o cálice e examine-se a si mesmo, então coma e beba. Mas eu quero que você fique segurando, até nós tomarmos juntos, porque a experiência da ceia é uma experiência comunitária. Mas feche seus olhos e reflita sobre a sua vida com Deus. Examine o seu coração. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero que você medite e peça: Espírito Santo de Deus, sonda o meu coração. Peça que Ele tenha liberdade de falar com você, enquanto você recebe o pão e o cálice.
Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus resgatou. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, que é por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Se eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também a minha cruz até eu poder trocá-la por uma coroa, para reinar com Cristo. Jesus vai voltar, nós vamos poder chegar diante dele para um outro banquete, não este banquete aqui, mas um banquete com todos os salvos de todas as épocas, de todas as eras. E Jesus nos chamará pelo nome, e Jesus nos chamará a vir com Ele para celebrar esse banquete. Por isso a ceia é um banquete também, que nos afasta do pecado, em vez de deixar que o pecado nos afaste da ceia. A ceia nos afasta do pecado, em vez de deixar que o pecado nos afaste da ceia. Por isso hoje, nada pode te impedir de participar dessa ceia, porque o pecado não pode reinar sobre a sua vida. E você tem que dizer: Senhor, eu participo dessa ceia, crendo que o Senhor é que reina na minha vida. Então recebe a minha vida. Você pode fechar os seus olhos antes de participar ainda? Eu quero fazer um convite a você que conhece a Jesus, gosta de Jesus, imita até a Jesus, mas nunca fez uma entrega total de vida ao Senhor Jesus, dizendo: Jesus, eu creio mesmo.
Está claro para mim agora que eu sou um miserável homem, uma miserável mulher, e eu preciso de salvação. Está claro que eu estou carente de Deus, eu preciso de Deus, eu não vou conseguir sozinho, eu não consigo sozinho. Está claro que eu preciso de Ti, Jesus, e eu creio que na cruz o Senhor morreu pelos meus pecados, o Senhor me deu vida e o Senhor ressuscitou, eu creio. E se você crê e nunca fez uma oração de entrega, eu quero te convidar, enquanto a igreja está orando, a orar comigo dizendo isso. Diga: Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sem o Senhor eu estou condenado, distante. Eu reconheço que por mais que eu tenha habilidades e tantas coisas eu conquistei, eu não sou nada sem o Senhor. Por isso, Jesus, eu creio que o Senhor é meu Salvador. O Senhor morreu na cruz por mim. Por isso eu me entrego a Ti, Jesus. Recebe a minha vida. Diga isso: recebe a minha vida. Eu quero fazer parte do Teu corpo. Eu quero fazer parte do corpo de Cristo, que é a Tua igreja. Eu quero realmente, Senhor, mergulhar, declarando que eu morri com o Senhor para esse mundo. E eu quero sair daquele batistério, declarando que eu nasci uma nova pessoa, porque eu me entreguei a Ti. Recebe a minha vida, Jesus, e vem habitar em mim. Enquanto a igreja está orando, você fez a sua oração de entrega? Fazendo esse compromisso de mergulhar mesmo no batismo, dizendo que você morre para esse mundo, que você morreu para esse mundo porque Jesus morreu por você, e você é uma nova pessoa. Você fez a sua oração de entrega? Levante uma das suas mãos. Eu quero te conhecer e orar por você também. Amém. Deus abençoe. Aqui no meio, essa jovem senhora, Deus abençoe. Mais alguém? Levante uma das suas mãos que fez essa oração de entrega. Amém. Lá atrás, Deus abençoe. Amém. Esse jovem senhor. Amém. Em nome de Jesus, essa jovem senhora, Deus abençoe. Mais alguém aqui à minha direita fez a sua oração de entrega, dizendo: eu creio. Essa criança, Deus abençoe em nome de Jesus. Mais alguém à minha direita? Aqui no meio, mais alguém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus esse jovem, essa jovem. Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui à minha esquerda, alguém fez essa oração de entrega? Aleluia. Por acaso você não pegou o cálice ou o pão? Se você não pegou por algum outro motivo, levante uma das suas mãos que alguém vai levar para você o cálice e o pão. Alguém ficou sem pegar? Aqui no meio, fique com a mão levantada. Teve uma pessoa que ficou sem pegar, fique com a mão levantada. Você que não pegou o cálice e o pão. Mais alguém ficou enquanto a igreja ora? Amém. Pode pegar ali. Isso. Alguém mais ficou sem pegar? Aleluia. Aleluia. Você pode se colocar de pé, igreja? Vamos nos colocar de pé. A ceia do Senhor, enquanto você segura esse pão e esse cálice, a ceia do Senhor, ela nos leva a essa experiência de santificação, de santidade, de crescimento, de edificação. Porque nós olhamos para nós mesmos e nós examinamos a nós mesmos, como lemos no texto, e olhamos para a cruz de Cristo. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12 diz que nós temos que ter os nossos olhos fitos em Jesus. Os nossos olhos estão fixados em Jesus. Hebreus 12 diz isso. E Hebreus 12 diz que nós olhamos fixamente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. E Hebreus 12 diz que nesse olhar, nessa jornada de santificação, nessa jornada de restauração, eu vou me livrando de tudo que me atrapalha e do pecado. Essa é uma manhã que talvez o Espírito Santo está te dizendo aquilo que te atrapalha, de você continuar firme e perseverante no caminho de restauração, no caminho de santificação. Por isso a experiência da ceia, o último tópico dessa mensagem, é uma experiência de crescimento e santidade. Porque nós olhamos e deixamos o Espírito Santo falar conosco, enquanto estamos juntos como corpo de Cristo, igreja de Jesus. E nós olhamos fixo, como se olhássemos numa estrada. Nós temos um foco, nós temos um alvo, é Jesus. Hebreus 12 continua dizendo que a gente vai se despindo então, como diz Efésios capítulo 4, do velho homem, das velhas roupas, e vamos nos revestindo do novo homem. Porque Jesus fez isso primeiro. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele por mim e por você. E Jesus ressuscitou. E Ele vai voltar. Por isso a ceia faz com que eu olhe
para trás, e olhando para trás eu vejo a minha salvação em Jesus. A ceia faz com que eu olhe para frente, no meu foco que é Jesus, que Ele vai voltar e eu vou em direção a Ele. A ceia faz com que eu olhe para dentro de mim, examinando e permitindo o Espírito Santo examinar a minha vida e lançar luz sobre mim. A ceia faz com que eu olhe ao redor, porque a ceia é uma experiência comunitária, e eu sei e aprendo na ceia que eu preciso perdoar, assim como Jesus me perdoou. Eu preciso liberar perdão, eu preciso viver em aceitação e comunhão. E a ceia faz com que eu olhe para cima com gratidão ao Senhor. Eu queria que você levantasse então esse cálice e esse pão e você fosse grato, fizesse uma oração, você ao Senhor, de gratidão ao Senhor. Onde você está aí, faça essa oração de gratidão a Deus. Somos gratos, Jesus, por tudo que o Senhor é. Somos gratos, Deus. Senhor, recebe as nossas orações de gratidão, porque a Tua graça, favor e merecido nos alcançou. E nós hoje podemos, como igreja do Senhor, participar de uma ceia e lembrar, Pai, que essa graça veio até nós, favor imerecido, e nós fomos alcançados pelo Senhor, e agora podemos ter nova vida no Senhor, e podemos, Pai, nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado, e podemos caminhar com os olhos fitos, os olhos fixos no Senhor, e podemos proclamar que o Senhor vai voltar, e que vai haver um grande banquete, uma grande festa ágape, uma grande festa de amor, de alegria, de generosidade, de compartilhar. E nós vamos celebrar, Pai, nós vamos louvar, nós vamos estar na Sua presença eternamente. E toda dor e toda lágrima cessará. Recebe, Pai, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Comamos o pão todos juntos. Bebamos do cálice, todos juntos.